Bom, então estamos falando agora aqui sobre, né, a segunda parte do Estado Novo. A gente vai falar sobre desenvolvimento econômico e política externa na era Vargas, principalmente aí no Estado Novo. Tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que entender, o governo Vargas é um governo autoritário, ditatorial, claramente de tendências fascistas. Inclusive, ele se inspira, desde que assume o poder, no corporativismo italiano. Aí, quando você vê o funcionamento integrado do DIP, DASP e da polícia secreta, você percebe que esse governo tem claramente, certo, características aí que o aproximam muito, né, dos regimes totalitários que existiam na Europa. Para dar uma dimensão dessa atuação, é muito famoso durante o Estado Novo, né, a prisão do Luiz Carlos Prestes, tá, e da Olga Benário. Tá? Olga Benário, que era uma agente soviética, veio com ele aqui para o Brasil, tentar implementar condições de um golpe de Estado. Né? Ela é presa, tá? E ela é extraditada para o seu país de origem, que era a Alemanha. Mas vamos lembrar, ela era alemã de nascimento, porém, ela era comunista em termos ideológicos e de nascimento ela era judia. E o governo Vargas não vai ter qualquer pudor em extraditá-la para a Alemanha nazista, mesmo ela estando grávida de um brasileiro. E como você sabe, ela vai morrer no campo de concentração. Então, é inegável a proximidade que o governo Vargas tem, né, do nazismo alemão. Certo? Inclusive, o filho do Vargas, Lutero Vargas, vai estudar na Alemanha. Tá? E os principais parceiros econômicos do Brasil nessa época é a Alemanha nazista. Ok? Mas do ponto de vista ideológico, você não tem muita distinção entre o totalitarismo que está acontecendo na Europa em relação ao governo varguista que aqui se coloca. Esse é o ponto que é marcante. Agora, seja como for, é muito interessante e emblemático você observar as ações do governo Vargas dentro da conjuntura que o mundo está vivenciando nos anos 30 e de aproximação da Alemanha nazista em termos econômicos e ideológicos, em certo sentido. Tá? E como isso vai ser percebido ao longo da Segunda Guerra Mundial. Porque, pessoal, de uma maneira muito mais direta, tá? O governo Vargas, em termos econômicos, ele sempre buscou uma política, né, intervencionista, né, pragmática e essencialmente nacionalista. Tá? Então, ele sempre adotou essa perspectiva. Quando você vai falar sobre desenvolvimento econômico e política externa, tá certo? Tá? Sempre se buscou o desenvolvimento industrial. Tá certo? Sempre se buscou o desenvolvimento industrial. Sempre se atuou numa política de intervenção, uma política intervencionista e nacionalista. Qual a visão de Vargas no que diz respeito ao desenvolvimento industrial? Ela deve ser feita pelo Estado e controlada pelo Estado. E o tipo de desenvolvimento industrial que nós procuramos, que nós temos que fazer, tá certo? Né? É o da indústria de base. O Brasil tem condições objetivas de implantar por si só a indústria de base? Não. Como é que Vargas objetivava o desenvolvimento industrial do Brasil? Continuar o incentivo ao setor agrário exportador como forma de obter recursos para que, mediante gestão e articulação do Estado, você consolidasse o processo de desenvolvimento industrial. Mas isso vai até um ponto. Você consegue ter, tá certo, né, a indústria, né, de base? Você consegue ter o desenvolvimento da indústria de base? Não, porque ela demanda muito recurso. E é nesse aspecto que a gente vai perceber como é que funcionou a política externa brasileira durante esse período. Tá? Vargas não vai ter qualquer problema de se aproximar economicamente da própria, tá certo, né? A Alemanha, a Itália, dos países de direito, muito embora Vargas adote uma política pragmática. E esse pragmatismo, tá?
ele tem que estar muito presente no que vai acontecer de agora, tá certo? Em diante. O que é esse pragmatismo? Você estabelecer parcerias e proximidades, tá certo? Né? Conforme a circunstância. E isso, ao longo dos anos 30, foi estabelecido principalmente com a Alemanha nazista. Agora, o fato é que quando você tem, né, a Segunda Guerra Mundial, né, a coisa muda de figura. Segunda Guerra Mundial, conflito que vai de 1939 até 1945, tá certo? Que de um lado nós tínhamos o eixo, né, formado por Alemanha, Itália, né, e Japão, e de outro lado, né, você vai ter a figura dos aliados, né, no qual você, num primeiro momento, tinha apenas, né, Inglaterra, tá certo? E França, tá? Para quem estudou a Segunda Guerra Mundial, sabe que a Alemanha nazista vai invadir a França e que durante um bom tempo a Inglaterra luta sozinha, né? A Inglaterra luta sozinha contra a Alemanha nazista, tá? E esse que é o ponto interessante. Durante esse momento, nós estamos aí em 30, né? 38. 38 foi quando a Alemanha nazista começou a criar as leis de Nuremberg, começou a segregar os judeus, etc, etc. Começou a criar uma política expansionista mais contundente, a ideia de espaço vital, conquistar outras áreas na Europa. O Brasil não teve qualquer problema em negociar e comercializar tanto com ingleses, franceses, alemães, etc. Ideologicamente falando, somos próximos do nazifascismo. Mas em termos pragmáticos de expansão da economia, Vargas está negociando com todo mundo. Agora, o fato é que em 39 começa a guerra. Tá? A Alemanha invade a Polônia junto com a União Soviética. Tá? A Alemanha invade a Polônia junto com a União Soviética. Certo? E o Brasil continua suas relações. A Inglaterra declara guerra à Alemanha. Tá? A Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. A Alemanha faz a Blitzkrieg, invade os territórios europeus. Né? E o Brasil está lá, de boa. O problema é que vai acontecer em dezembro de 41. Em dezembro de 41, os japoneses atacam a base alemã de Pearl Harbor, certo? Né? Fazendo com que os Estados Unidos entrassem no conflito. Então, os Estados Unidos aí entram na Segunda Guerra Mundial a partir de 1941. Tá? No mesmo ano, tá? Em que você tem a entrada dos Estados Unidos, né, no conflito, tá? Posteriormente, você vai ter aí, no caso, a entrada também da União Soviética. Tá? União Soviética, que também vai ser invadida, tá? Pela Alemanha. A Alemanha abre um novo front de confronto e a União Soviética entra. E é nesse cenário que agora você está. Os Estados Unidos, governado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt, tá certo? Né? Começa a perceber que a América do Sul como um todo está se constituindo como uma área de influência, pelo menos econômica, objetivamente falando, da própria Alemanha. Tá? E é interessante que os Estados Unidos, tá, em relação à América Latina, começam a desenvolver, né, a chamada política da boa vizinhança. Tá? Começa a desenvolver a política da boa vizinhança, que consistia em trazer para o seu lado de influência os países da América do Sul, haja visto o fato de você não saber, por exemplo, né, qual o tempo, né, qual a extensão que você efetivamente vai ter, certo? Em função, né, da intercorrência da Segunda Guerra Mundial. Então, eu ter em mente, né, o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial é fundamental, porque isso vai impactar diretamente na nossa realidade econômica durante a era Vargas. Bom, qual o desejo do Vargas? O desenvolvimento, né, a criação, tá certo? Né? Você tem aí a tentativa de desenvolvimento e de criação, tá? Da indústria de base no Brasil, tá certo? Desenvolvimento da indústria de base no Brasil. E é nesse contexto da Segunda Guerra Mundial que o Brasil vai negociar. Tá? O que é a indústria de base? É aquela que pega minério de ferro, manganês, carvão e fabrica o aço.
Ela é considerada de base porque é a partir desses insumos que você vai ter o desenvolvimento de todas as cadeias produtivas. O Brasil tem minério de ferro? Tem. Tem manganês? Tem. Tem carvão? Tem. Mas tem grana para investir na infraestrutura necessária para que você tenha esse desenvolvimento industrial? Não. Não, não tem. E é nesse ponto que a gente vai ter, né, dentro do contexto da política da boa vizinhança, em que os Estados Unidos vão querer se aproximar dos países da América Latina, reduzindo a influência alemã, né, sobre o continente americano, que você vai ter a possibilidade de desenvolvimento do Estado do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a criação de uma grande contradição ao próprio governo Vargas. Uma curiosidade, já que nós estamos falando um pouquinho da Segunda Guerra Mundial. Você sabe que os Estados Unidos, tá certo? Eles, né, entraram tá certo? Nesse conflito, vamos dizer assim, né, em função, eles entraram na Segunda Guerra Mundial, né, em função de terem sido atacados, tá certo? Pelo Japão. Só que você sabe que os Estados Unidos não declararam guerra à Alemanha, né? É a Alemanha que declara guerra aos Estados Unidos. A ideia é que os Estados Unidos ficassem com conflito só com o Japão. E a questão é importante falar que o nazismo despertou admiração em várias partes do mundo, também nos Estados Unidos, até irromper a Segunda Guerra Mundial. Tá? Também não posso esquecer que os Estados Unidos realizavam políticas segregacionistas, né, até a década de 60. Né? Então, quer dizer, tem muitas contradições nesse aspecto, aí, muitas, como posso dizer para vocês, né, existem muitas ironias aí no caso, e existe muita hipocrisia ali presente. Mas o fato é que a Segunda Guerra Mundial muda a política externa brasileira. Né? Ela modifica a política externa brasileira de uma forma, certo? Né, bastante significativa, certo? Quando, né, a gente analisa cada um desses aspectos. Tá bom? Então é importante eu ter isso em mente, quais foram os países que estavam envolvidos no conflito. Eu tenho que entender que o Brasil, ideologicamente falando, era muito próximo da Itália e da Alemanha. Tenho que entender também que o Brasil tinha uma colônia gigantesca de alemães, e maior ainda, uma colônia gigantesca, tá certo? De italianos, tá? E, obviamente, não fazia qualquer tipo de contradição o Brasil ter essa proximidade, por conta desse, né, tipo de governo que você tem nesse momento. Agora, o que o governo brasileiro faz o governo americano saber? Tá? Vargas negocia com um grupo siderúrgico alemão, o Krupp. E esse grupo siderúrgico alemão, Krupp, anuncia que vai investir no Brasil na construção de uma siderúrgica. Tá? Vai investir no Brasil na construção de uma siderúrgica. E o Vargas, antes de formalizar o acordo, faz questão de que seus representantes avisem isso para os Estados Unidos. E, obviamente, os Estados Unidos, dentro desse contexto que nós estamos aqui a observar, tá certo? Não vai permitir que isso aconteça. Se aproxima do Brasil e anuncia que vai fazer uma oferta melhor no que diz respeito aos investimentos aqui no nosso território. E é o que vai acontecer. O governo do Franklin Delano Roosevelt, dentro do contexto da boa vizinhança, tá? Certo? Aliás, a boa vizinhança, né, muitos dizem que ela é criada em função principalmente do Brasil. O governo americano anuncia investimentos através do Exim Bank no Brasil, visando a construção daquilo que depois vai se definir como CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? Só para a gente entender um pouquinho, tá? A Companhia Siderúrgica Nacional, vamos fazer um esquema aqui bem elementar. Ó. Imagina que aqui eu tenho o eixo, tá certo? Né? Aqui eu tenho o eixo Rio de Janeiro e São Paulo. Tá? São Paulo está aqui, tá certo? O Rio de Janeiro, tá? O Rio de Janeiro está aqui, beleza? Se nós pegarmos o local em que foi construída a CSN,
tá? Ela estaria mais ou menos, tá? Aqui. Tá? E o que é CSN, Marcos? CSN, tá? Ela significa Companhia Siderúrgica Nacional. Está sediada em Volta Redonda. E quando você observa a localização da CSN, você observa uma localização bastante interessante. A CSN, ela está localizada exatamente ao sul, tá? Ela está localizada exatamente ao sul daquilo que se define como quadrilátero ferrífero. Tá? Ela está ao sul do que se chama de quadrilátero, né, ferrífero, tá certo? Ali em Minas Gerais. Já deve ter visto isso na aula de geografia, né, jovens? Tá? O quadrilátero ferrífero é o local, né, de uma das maiores reservas que você tem aí no Brasil, certo? Tá? De minério de ferro e manganês, tá? E ela está situada aqui. Atenção, o investimento americano, ele consistiu no seguinte, tá? Ele consistiu no seguinte, primeiro, construção da CSN, tá? Construção da CSN e estabelecimento de ferrovia ligando o quadrilátero ferrífero à CSN. Construção de ferrovia ligando a CSN a São Paulo. Obviamente, até o Rio de Janeiro e escoamento do excedente até o porto de Tubarão, no Espírito Santo. Entender? Tá? Esse é o investimento que é feito. Beleza? Essa estrutura que vai ser consolidada mediante o investimento americano. Certo? São os investimentos, né, dos Estados Unidos que garantem o desenvolvimento da indústria de base no Brasil. Tá certo? Tá? É isso que a gente vai ver acontecer. São os investimentos americanos na CSN que vão, tá certo? Criar condições para que você, né, desenvolva, portanto, tá certo? Né, a indústria de base. Esse é o aspecto importante. Tá? E, obviamente, isso vai ter um preço. Obviamente, isso vai ter um preço. E qual que é o preço que isso vai ter quando eu vou pensar nas questões aí, quando eu vou pensar nas questões do investimento, tá certo? Dos Estados Unidos no Brasil, associado, tá? Associado à política da boa vizinhança. O que isso vai me trazer? O fato de que, por conta de todos esses investimentos, tá certo? Né? O Brasil entra na segunda, né, guerra ao lado dos Estados Unidos e aliados. Tá? Dos Estados Unidos e aliados. Ok? Esse é o ponto fundamental. Por conta do apoio que os Estados Unidos vão fazer, tá, ao Brasil, o Brasil, em contrapartida, ele vai ter que entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dele, Estados Unidos, certo? Dos aliados. O Brasil, portanto, vai criar a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, tá? Que vai participar de batalhas importantes, tá? Na Itália, Monte Castelo, certo? Uma das principais batalhas. O Brasil vai ter um papel decisivo de agilizar a queda do exército na Itália. Tá? O Brasil vai participar de batalhas importantes no contexto aí da Segunda Guerra Mundial. Tá? A FEB, portanto, a Força Expedicionária Brasileira,
ela, né, participou de batalhas aí bem contundentes, né? Monte Castelo, Castelnuovo, Montese, Zoca são as principais batalhas aí. Só que aí, pessoal, o que eu tenho que guardar da FEB, tá certo? Ela entra em conflito de fato em 43, são 25 mil combatentes que vão participar da Segunda Guerra Mundial. O Brasil cedeu bases para os Estados Unidos no Nordeste brasileiro, tá? Patrulhou as águas do Atlântico Sul. O argumento do Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial era que navios alemães tinham afundado, submarinos alemães tinham afundado vários navios brasileiros, tá certo? Né? E a partir daí o Brasil acaba entrando na guerra. Tá? Para se mudar uma imagem da vinculação de Vargas com o nazismo, lembrem-se, o Vargas era muito próximo, né, economicamente falando, durante décadas, tá? Durante anos, perdão. O filho do Vargas, o Lutero Vargas, que mais adiante a gente vai falar dele, ele casou, estudou na Alemanha, casou-se com uma alemã, ele vai como piloto da Segunda Guerra Mundial, justamente para criar essa ideia de esforço, certo? Né? E o Brasil vai lá participar do conflito. E aí é que está, pessoal. Morreram quase 500 brasileiros na guerra. E o exército brasileiro ele se subordinou ao comando do exército americano. E houve uma coexistência entre os militares brasileiros, oficiais brasileiros e oficiais americanos. Tá certo? Tá? Então, o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, contra o eixo. Qual é a contradição que isso vai significar? Certo? Quando eu penso, certo, que o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados, eu sempre tenho que ter em mente o seguinte: isso vai provocar, certo? Isso vai provocar uma enorme contradição, tá? Que vocês já devem ter imaginado qual é essa contradição. Certo? A contradição é a seguinte: como Vargas internamente justifica a manutenção de um governo autoritário, repressivo, de tendências fascistas, se lá fora ele luta contra um governo que tem essas, ou contra governos que têm essa característica? Tá? Esse é o ponto fundamental, né? Que a gente tem que sistematizar, deixa muito claro, contradição, né? Como justificar internamente a continuidade de um governo se lá fora se luta contra governos semelhantes, certo? Ao seu. Tá? Então, contradição a Vargas. Como justificar internamente a continuidade do governo, né, do governo do Vargas, se lá fora se luta contra governos semelhantes ao seu? É esse o ponto. Tá certo? É esse o ponto fundamental que você tem que ter em mente. É esse o ponto fundamental que você tem que pensar a respeito. É isso que você não pode perder, né, de vista. Isso é uma característica muito importante para você entender o desfecho do governo Vargas. Tá? Agora, o Vargas, que não é bobo nem nada, e sabe perceber o que está acontecendo, ele se posiciona. Até porque também ele é instigado para isso. Em 1943, você teve o Manifesto dos Mineiros. Políticos, intelectuais, principalmente de Minas Gerais, elaboraram um documento dizendo: reconhecemos que o Brasil está progredindo, está se desenvolvendo, está avançando, está crescendo, está se estruturando. Mas não é hora da gente pensar um pouco mais de liberdade internamente? Por que eles têm coragem de fazer isso? Pela contradição do Brasil ter se associado aos Estados Unidos. Ter declarado, né, tá contra a Alemanha. O Vargas não reage a isso. Tá certo?
Posteriormente, quem vai assinar o Manifesto dos Mineiros são figuras importantes, né? Entre eles, Virgílio de Melo Franco, Afonso Arinos, Milton Campos, Magalhães Pinto, tá certo? Todos os caras que no futuro vão fazer parte de um partido que vai ser a UDN, União Democrática Nacional, tá certo? Tá? Depois você vai ter várias pessoas aqui de São Paulo, né? O Júlio de Mesquita, que era um jornalista importante lá, o dono da Folha de São Paulo, tá certo? Outros políticos que ficaram fora aí depois do golpe de 37, também vou fazer coro a essa discussão. Carlos Lacerda, no Rio de Janeiro, também vai apoiar esse movimento, e isso futuramente vai dar origem à própria UDN. Tá? Depois, você vai ter aí, no caso, né, o Vargas dizendo, olha, eu fiz o que fiz porque para que não houvesse a polarização ideológica que estava havendo na Europa, não acontecesse no Brasil. Eu tive que fazer isso. E quando terminar a guerra, vai haver um ambiente de paz, de ordem, de progresso, de garantias das liberdades, tá certo? Aí sim nós vamos restabelecer uma normalidade democrática, etc. O Vargas percebeu qual é a contradição, e é aí que você pode ver o estadismo do Vargas. Se Vargas quisesse preservar apenas seu governo de caráter pessoal, ele não teria entrado na Segunda Guerra Mundial, porque aí não haveria qualquer tipo de contradição. Quer ver exemplo onde isso aconteceu? Portugal com Salazar, Espanha com Franco. Fascistões, total. Não entraram na Segunda Guerra Mundial, nem de um lado nem do outro. Se Vargas tivesse entrado na guerra ao lado da Alemanha e da Itália, não haveria contradição, os regimes eram semelhantes do ponto de vista do autoritarismo. Mas Vargas entrou do lado contrário, então né, criou-se uma contradição. Se ele não tivesse entrado no conflito, ele teria governado, sem qualquer tipo de contestação. Ao entrar na guerra, ele cria esse conflito. E aí você vai ter, depois, em 45, o primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, que criou um manifesto aberto, né, claramente contra, né, defendendo a volta do regime democrático. E o Vargas, percebendo o que estava acontecendo, tá certo? Né, definiu que haveria eleições gerais em 45, em 2 de dezembro de 45. Acabou a censura à imprensa, tá certo? Criou uma lei uma lei orgânica dos partidos políticos. Os partidos políticos vão se formar, né? Ok? Que partidos são esses que vão se formar? De um lado a UDN, que era, né, oposição ao varguismo, tá certo? Né? Então, a gente pode estabelecer aí, portanto, né, que em 1945 nós temos, portanto, aí, né, o início do processo de redemocratização, controlada pelo próprio Vargas, então você tem a formação de partidos políticos, aí no caso. O que nesse momento a gente tem que saber é que se formou a UDN, União Democrática Nacional, certo? De oposição ao Vargas, o PSD, Partido Social Democrático, né? Que tinha Vargas como principal nome, mas é um partido de classe mais média e elite industrial, que acreditava na intervenção do Estado na economia. O DN, por sua vez, tem uma perspectiva mais liberal. E aí se formou o grande partido do Vargas, que era o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, do qual Vargas também era presidente. Os dois partidos sempre vão apoiar as teses do varguismo. Tá? Ok? Esses partidos são os partidos que estão se formando, mas sob controle do Vargas. Agora, o que é interessante a gente pensar, pessoal, a gente ter em mente, tá certo? Tá? É que, além desses partidos, você vai ter o Partido Comunista Brasileiro se formando também. Lembrar, a União Soviética e os Estados Unidos não estarão juntos, nesse momento ainda são aliados. Tá certo? Ok? Tá? Vai ser colocado, foi legalizado em 45, mas depois ele vai ser colocado na ilegalidade quando você vai ter, né, a Guerra Fria. Mas isso é um outro assunto. Tá certo? Se formou o PRP, Partido de Representação Popular, do Plínio Salgado. Tá certo? Tá? Se formou o partido aí, né, dos integralistas, eles remanesceram aí do caso ainda. E aí, pessoal, tá? Começa a haver a ideia de que em 45 você teria eleições, né, gerais, e começa a haver um movimento, tá certo? Que, liderado aí pelos sindicatos, né, que você sabe que são controlados pelo varguismo, começa a haver um movimento conhecido como querenismo, né?
tá certo? Que era um movimento que dizia que o pessoal queria, né, Getúlio Vargas à frente da Constituição, tá certo? Tá? O queremismo, portanto, ele era um movimento que desejava, que queria, daí queremismo, né? Constituição com Getúlio. Getúlio à frente da Constituição. Tá certo? Tá? Ok? Né? E que ele, Vargas, controlasse esse processo. Qual é o argumento do queremismo? Tá? Vargas, ele tem que estar à frente da Constituição, porque havia um grande medo, tá certo? Né? De que o Vargas, sem o Vargas, a Constituição pudesse se retirar da Constituição os direitos, tá certo? Né? Que foram criados pelo próprio Vargas. E isso cria apreensão, porque é um movimento que quem está à frente são os sindicalistas, é o sindicato peleiro. Isso cria uma apreensão nas oposições ao Vargas. Isso parecia ser uma manobra continuista. E era. E era uma manobra continuista. Tá certo? Tá? Então, queremos Getúlio, queremos constituinte com Getúlio. E a campanha presidencial já está surgindo. Você sabe quem vão ser os candidatos. O Dutra, é o líder do Exército Brasileiro, é um dos nomes. Tá certo? Tá? Você vai ter aí, no caso, né, o Eduardo Gomes, tá certo? Né, como um outro candidato, tá? Que era um dos caras que se opôs ao golpe do Vargas em 37. A UDN vai fazer uma campanha totalmente para tentar denunciar o Vargas como ditador. Só que o queremismo desperta um certo receio de que Vargas pudesse querer continuar no poder. E quando o Vargas nomeou o próprio irmão como chefe de polícia do Rio de Janeiro, tá certo? Né? Aí você vai ter as Forças Armadas agindo, tá certo? O Vargas foi deposto no dia 29 de outubro de 45. Quem vai assumir a presidência da República é o José Linhares, presidente do Supremo Tribunal Federal. A eleição vai acontecer, o Dutra, que vai ser apoiado pelo Vargas, os cartazes da campanha do Dutra eram assim: ele quer que você vote em Dutra. O Vargas apoiou o Dutra, tá certo? Porque ele via o Dutra como um mal menor diante da própria dele, que era uma oposição ferrada ao Vargas. E o Vargas sai de cena, tá? E aí, né, em dezembro de 45, né, foram eleitos aí os deputados, aquela coisa todas, as eleições estão gerais, e em 46 nós vamos ter uma nova Constituição, tá? Nós vamos ter, no caso, uma nova Constituição, ok? Bom, essa é a segunda parte do governo Vargas, né, do Estado Novo do Vargas, e vimos como ele, participando da Segunda Guerra Mundial, criou uma contradição, que ele não conseguiu resistir, e ele sai do poder. Sai por enquanto, porque ele vai voltar, tá certo? Em 1950, eleito democraticamente. Certo? Espero que vocês tenham gostado, tá? Essa foi a segunda parte do Estado Novo do governo